Meus amigos, minhas amigas, boa noite. Nós estamos começando agora o Estudos Espíritas e vamos, como sempre fazemos, utilizar a nossa prece para dar início. Senhor Deus, Pai de misericórdia, neste momento evocamos a Tua presença e pedimos inspiração para esse trabalho. Que todos nós possamos conversar sobre o assunto, aprender e, mais do que tudo, colocá-lo em nossas existências como um fator ativo que transforme e que mude nossas existências. E assim, iniciamos esse nosso trabalho com um voto de paz para toda a humanidade. Muito bem, meus amigos, nosso assunto hoje é: a cada dia basta o seu problema. Vocês vão, naturalmente, quando lerem os evangelhos, encontrar em Mateus 6,34 esta afirmação. Só que vão encontrar, geralmente, a tradução sendo: a cada dia basta o seu mal. Na verdade, a palavra rekakia, que aparece no texto grego, pode ser efetivamente traduzido como mal, mas também como problema, como confusão, tudo aquilo que pode acontecer num dia, né? Todos os acontecimentos. Então vamos pegar esse texto de Mateus, capítulo 6, versículo 34, na acepção da tradução que eu fiz quando traduzi o Evangelho de Mateus, e que é: a cada dia basta o seu problema. Para falarmos sobre isso, vamos ter que falar sobre um assunto que ninguém sabe o que é. Todo mundo vive ele, mas não sabe, que se chama tempo. Podem perguntar ao maior cientista do mundo, ao maior físico quântico, ao maior físico nuclear, físico de qualquer espécie, o que é o tempo? E eles não vão saber dizer, porque até hoje ninguém sabe o que é o tempo. Todo mundo vive o tempo. Não se sabe se nós passamos pelo tempo ou se o tempo passa por nós. O que sabemos é, no momento em que a singularidade que criou o universo se expandiu, ou como muitos sempre disseram, explodiu no famoso Big Bang, a partir daí o tempo começou a existir. E a flecha do tempo vai sempre para frente, nunca retorna. Inclusive seria impossível retornar no tempo. Nós só podemos fazer isso na memória ou fazer na psicometria, porque se nós tocamos em algum objeto, a faculdade mediúnica da psicometria pode nos levar ao passado em que está gravado naquele objeto ou nas vibrações que estão naquele objeto e que nos colocam em contato com o inconsciente das pessoas que viveram em contato com ele. Então, através disso, nós podemos ver o passado. Aliás, todos nós vivemos vendo o passado. Se vocês quiserem ver o passado, durante o dia, olhar para o sol. O sol que vocês estão vendo, nós todos vemos, esse sol existiu há 8 minutos atrás. Se o sol, de repente, explodisse e desaparecesse, nós levaríamos 8 minutos vendo ele, até que o momento em que viria a explosão. Mas essa explosão já havia acontecido há 8 minutos atrás. Nós temos, por exemplo, estrelas, quando olhamos à noite para o céu, que muitas vezes já morreram, não existem mais, explodiram. E nós ainda estamos vendo a sua luz, porque estão a milhares e milhares de anos-luz de distância. Aqui, por exemplo, se nós conseguíssemos pegar uma nave espacial que fosse pelo hiperespaço há alguns milhões de anos-luz ou alguns milhares de anos-luz à frente, e tivéssemos um microscópio potente e olhássemos para a Terra, poderíamos ver a sua formação, poderíamos ver os dinossauros, porque
a luz que está chegando lá, nesse lugar onde nós estaríamos, ainda é a luz daquele tempo. Ou seja, tudo o que aconteceu foi projetado no espaço. Assim, os alienígenas, se eles olham para cá com microscópios potentes, eles estarão vendo a Terra como era, não a Terra como é. Então, o tempo é isso. O tempo é esta realidade na qual nós existimos, na qual nós vivemos. E vocês sabem que tem umas coisas interessantes sobre o tempo? Primeiro, é que na medida em que nós desenvolvamos um veículo com uma velocidade que se aproxime da velocidade da luz, o tempo para quem está dentro da aeronave, do veículo, vai diminuindo. Eu posso sair daqui com 15 anos de idade, num veículo com a velocidade quase perto da velocidade da luz, levar 5 anos viajando e quando voltar eu tenho 20 anos e as pessoas que ficaram aqui na Terra podem estar com 50, 60 anos já. Porque o tempo para mim parou. Na velocidade, nós nos aproximamos da velocidade da luz, automaticamente o tempo vai diminuindo. E se nós conseguíssemos atingir a velocidade da luz, automaticamente o tempo pararia. Nós poderíamos viajar na velocidade da luz para qualquer lugar, quanto tempo quiséssemos, e voltaríamos com a mesma idade com a qual saímos. Estas são as demonstrações das equações da teoria da relatividade de Einstein. Então, qualquer físico relativista sabe disso, né? Que a dilatação do tempo ou a diminuição do tempo, porque se nós atravessássemos a velocidade da luz, o tempo começaria a contar para trás. Outra coisa importante é que ninguém pode voltar no tempo. Uma vez saiu uma série de romances sobre um projeto em que uma nave voltava para o tempo de Jesus. Aí muita gente me disse para mim, não, a gente inventou, a NASA, coisa, eu digo, não inventou nada, isso é papo furado. É impossível nós voltarmos no tempo. Por que é impossível? Porque se nós voltássemos no tempo, nós iríamos baralhar o tempo. Vocês já imaginaram o famoso paradoxo? Se eu conseguisse voltar no tempo, encontrasse meu avô, tivesse uma desavença com ele ainda jovem, que não tivesse casado, eu o matasse, eu não poderia ter voltado no tempo, porque eu não teria existido. Porque eu matei meu avô. E agora, como é que fica? Aliás, vocês podem ver isso numa série de filmes, uns 3 ou 4, não me lembro a quantidade, chamado De Volta para o Futuro. Então, se nós conseguíssemos voltar no tempo, iríamos baralhar tudo. Por quê? Porque se nós matássemos alguém, nós estaríamos talvez interferindo em todo o processo histórico e iria ser uma bagunça. Por isso é impossível voltar no tempo. Mas depois desse prefácio que eu estou fazendo sobre o tempo, vamos focar no assunto específico do nosso estudo. Quando Jesus disse, a cada dia basta o seu problema, ele nos deu um remédio para a ansiedade. Sim, porque o que é ansiedade? A pessoa querer viver no futuro. Existem muitas pessoas que vivem utilizando todos os meios, tarô, I Ching, búzios, para saber o futuro. Esta é uma atividade e é um desejo do homem desde que ele começou a pensar realmente. Ele querendo saber o que acontecerá no futuro. Durante a guerra, quem ia fazer guerra queria saber se ia vencer, se não ia. Enfim, os homens sempre quiseram saber o que vai acontecer. Nós sabemos que existem condições em que a mente consegue acessar fatos que acontecerão. Segundo alguns, nós estaremos numa condição seguinte: existe uma série de circunstâncias que estão agindo e se nós tivéssemos a possibilidade de verificar todas as variáveis que nos envolvem,
nós poderíamos projetar um futuro provável para nós. Eu digo futuro provável, por quê? Porque sempre existe uma coisa chamada psiquismo e existem escolhas. E as escolhas nossas não podem ser pré-definidas, a não ser que alguém tivesse todo o conhecimento nosso. Existem fatos de visão no tempo. Geralmente são visões de fatos e acontecimentos, mas não totais, absolutos, mas sim sensações, visão de quadros específicos sobre o futuro. As famosas profecias que nós vemos na Bíblia, Apocalipse, essas coisas todas, Nostradamus, que vê, segundo disseram, viu o futuro, fez aquela série de poemas onde ele coloca a sua visão do futuro e muita gente vive interpretando. Eu me lembro que no dia 2 de novembro de 1957, eu e minha mãe passávamos pelo Terreiro de Jesus, uma praça onde fica a igreja aqui de São Francisco, famosa, perto do Pelourinho, e eu vi uma livraria, que era uma livraria espírita, da então União Espírita Baiana, e pedi para minha mãe comprar um livro para mim, eu sempre gostei muito de ler. Entramos e tinha um livro, Profecias de Nostradamus, de Marques da Cruz, e da editora O Pensamento, nunca esqueci isso. Pedi, minha mãe comprou, eu levei e li o livro. Vocês sabem o que ele interpretou das profecias? Interessantíssimo. Por exemplo, que em 1975 os árabes iriam expulsar os judeus, sim, de Israel. Pois o que aconteceu? Quase que Israel expulsa todos os árabes. Ele errou redondamente, como errou todas as outras interpretações. Porque a interpretação depende de muitas condições e circunstâncias. As pessoas que estão interpretando sempre o futuro de acordo com seus desejos e anseios pessoais. Nós só podemos ter certeza de uma profecia depois que ela se cumpre. Se eu, por exemplo, fosse sair daqui para viajar e uma coisa me dissesse, não viaje porque esse avião vai cair. E eu parasse, não viajasse, e o avião caísse, aí sim eu teria certeza de que efetivamente aconteceu. Eu já vi sonhos premonitórios, inclusive sonhos premonitórios absolutamente corretos, mas eram sonhos premonitórios de um dia para o outro. Tá? Podemos ter sonhos premonitórios com alguns anos de antecedência, sim, mas eles nunca serão absolutamente literais. Eles não serão o quadro efetivo. Nós podemos ter, sim, uma visão de algo que vai acontecer, mas será sempre uma visão envolvida numa condição que seja para se interpretar, mais do que para saber efetivamente. Claro que existem, inclusive, revelações, pessoas que sabem quando vão morrer, mas isso é muito interessante, mas eu saber quando eu vou morrer, por exemplo, porque a minha vida, o meu inconsciente está ligado com o meu corpo. E uma doença que pode me matar no futuro pode estar se desenvolvendo aqui agora. Então eu posso saber quando vai morrer, mais ou menos, em 3 anos, 10 anos, 5 anos e etc. Existem alguns casos em que pessoas deram até a hora em que haviam de morrer. São casos raros, não são casos comuns, porque senão todo mundo ia querer estar sabendo o que iria lhe acontecer. E isso não é possível. Porém, quando Jesus está falando sobre a cada dia basta o seu problema, é que nós temos que buscar estar centrados no dia de hoje. Mas nós temos que ver o seguinte, Jesus falava no dia porque, na época, o tempo era diferente do nosso na percepção. O tempo era o mesmo, as horas passavam do mesmo jeito, eram
Cada minuto tinha 60 segundos, cada hora 60 minutos e cada dia 24 horas. Fosse qual fosse a cronometragem que se usasse, porque o tempo ele vai fluindo sempre. Nós não sabemos a fruição do tempo, porque os nossos relógios marcam intervalos de tempo. Isso fique bem claro. Nós sabemos sobre intervalos de tempo. Nós não vemos o fluxo do tempo, nós sentimos esse fluxo do tempo. E o tempo, ele existe em duas condições: o nosso tempo psicológico e o nosso tempo físico, real, aquele que nos envolve, aquele que nós estamos vivendo. Nós, como temos aqui o Sol e a Lua se revezando em torno de 24 horas mais ou menos, nós temos uma ideia de dia e de tempo. Se fosse só luz, nós não teríamos essa condição, porque essa divisão que existe poderia não existir, não é? Então, nós temos que saber o seguinte: no tempo de Jesus, a percepção do tempo era diferente da nossa. Por quê? Porque não havia essa correria pelo tempo. As pessoas não estavam presas aos minutos e os segundos como nós vivemos. Porque as pessoas diziam assim, ó, vamos nos encontrar quando o Sol esteja mais ou menos em tal posição no céu. Sim, mais ou menos, porque não havia um tempo exato. Você podia usar uma clepsidra, podia, que era marcar a hora pela água, pela areia caindo numa ampulheta, ou clepsidra, que era com água, ou o relógio, o nomo, ou seja, o relógio solar, que ficava, a luz do sol fazia uma sombra se projetar e se tinha uma ideia de tempo. Mas quando você ia fazer uma viagem, por exemplo, vamos dizer que saísse de Haifa, na Palestina, para ir para Roma, a viagem poderia levar 1 mês, 2 meses. Então a pessoa dizia assim, quando é que você vai viajar? Ela teria que saber quando é que teria um navio. Então o navio chegaria mais ou menos, vamos dizer hoje, no dia 18 de novembro. E partiria mais ou menos no dia 25 de novembro. E chegaríamos em Roma mais ou menos entre março e abril. Se não houvessem piratas, se não houvessem tempestades, se não afundasse o navio. Então a percepção do tempo não era igual à nossa. Então quando Jesus fala no hoje, é porque o hoje parece algo fixo. Observe, nós temos a ideia de hoje sendo o dia de hoje. Mas o que é o dia de hoje? O nascer do sol até às 6 horas, lá na Palestina era assim. Nascer do sol até 6 horas. 6 horas começava um outro dia, à noite, e aí no nascer do sol você teria um novo dia. Porque o dia lá não era à meia-noite, mas às 18 horas. Era que o dia, o outro começava. Então, para vocês verem a percepção do tempo, como é diferente da nossa hoje em dia. O que foi que nos deu condições de ficar assim com o tempo? A invenção do relógio? Não, não foi não. Por incrível que pareça, foi a invenção do trem. O trem inventado na Europa. Para se colocar o trem, vocês sabem que tem uma distância muito grande, que vai da Inglaterra ou da Península Ibérica até a Rússia. São vários fusos horários. Naquele tempo estava se formando isso, até que foi estabelecido o tempo de Greenwich. Em Greenwich, o meridiano, antes de Greenwich, depois de Greenwich. Mas, na medida que o trem tinha que passar por diversos países, tinha que se saber o tempo exato que ele ia passar para as pessoas poderem estar esperando na estação. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a ficar presas no tempo, porque passou a se usar com muita intensidade o trem. E aí o tempo foi aumentando. Depois vieram os carros, vieram os progressos todos. E as pessoas começaram a ter necessidade do tempo. Depois das 2 grandes guerras, pior ainda, da Segunda Guerra Mundial, então se foi dando mais atenção ao tempo, e na medida em que se inventou os aparelhos eletrônicos, os automóveis ficaram à disposição de todos, o tempo
pareceu tomar. Todo mundo diz assim, o tempo está passando rápido. Nada disso. O tempo está passando normalmente. Não existe essa de tempo passar rápido. A nossa percepção do tempo é que é diferente, porque nós não estamos o tempo todo com o olho no relógio, nós estamos fazendo uma coisa a outra, e quando nós olhamos para o relógio, agora no momento, ficamos distraídos com várias coisas, voltamos a olhar, passou muito tempo, porque o tempo correu normalmente. Mas, quando Jesus diz, a cada dia basta o seu problema, ele nos dá uma grande lição. A lição de não ficar ansioso pelo futuro. Futuro esse que pode existir ou não. Eu, quando marco algo para o futuro, por exemplo, quando eu marco essa live, que vai acontecer sempre nas quartas-feiras, hoje está acontecendo terça-feira, porque amanhã eu tenho uma palestra presencial, 19 horas, no Centro Espírita Harmonia, e fica distante aqui de casa, não daria tempo de eu voltar para fazer, ou então eu teria que fazer 8h30, e eu não quero manter 8 horas, preferi mudar o dia. Tá? Então eu marco, quarta-feira que vem, nós teremos uma live, porém eu posso morrer no meio do caminho, pode faltar luz no dia, pode cair um meteoro aqui na casa e acabou, não vai ter live, coisa nenhuma. Ou seja, eu não tenho certeza do futuro. Eu tenho que me preocupar com o dia de hoje. Ah, mas eu posso fazer planos para o futuro, sim. Eu planejo viagens, sem dúvida nenhuma. Mas pode acontecer alguma coisa e não ocorrer. Eu estava planejando uma viagem para São Paulo em março. Eu ia viajar numa quinta-feira, iria ver uma exposição de Leonardo da Vinci, iria voltar no domingo de noite. O que aconteceu? Não pude viajar. Antes da quinta-feira, ficou tudo fechado. São Paulo estava havendo um surto muito grande, por causa depois do carnaval, deixaram o carnaval acontecer e esse problema aconteceu aí. Então, o que acontece? Eu tive, por causa natural do Covid, que teve que se fechar tudo mesmo, para que não houvesse uma expansão muito grande da doença, eu não pude viajar. E aí, o que acontece? A companhia aérea teve que desfazer da passagem, né? Porque não foi minha culpa fazer isso. E muita gente também, quantos planos tínhamos. E aconteceu um fato, que os planos foram por água abaixo, não por culpa nossa, porque aconteceu a quarentena. Então temos que pensar isso. Nós não temos controle sobre o futuro. Nós podemos ter um controle para o agora. Era o que eu queria dizer quando eu estava falando. No tempo de Jesus, o dia podia ser colocado como sendo um ponto fulcral. A cada dia basta o seu problema. Porque, na verdade, nenhum de nós vive no tempo de dia. Um dia, o tempo de um dia. Ninguém está vivendo nele. Nós vivemos numa coisa chamada agora. Eu sempre uso de um recurso para as pessoas entenderem o que é o tempo. Digo à pessoa, fale a palavra presente. Acabou. Diga a palavra agora. Acabou. O tempo passou que eu disse a palavra. Agora, o tempo passou. O agora já não é aquele agora que eu comecei. Vou dizer de novo, agora já não é mais o tempo que começou. Quando eu disse a última letra de agora, já era outro tempo, já era outro agora, na verdade. Porque nós vivemos esse tempo que flui. Eu costumo definir o agora como sendo o fugaz momento em que o futuro mergulha no passado, como se passando rapidamente. Passando rapidamente. É assim que acontece. Então, nós sempre vivemos um agora permanente. Todo mundo vive no agora. Não tem jeito. Então, o que é que nós temos que fazer? Aproveitar esse agora que flui. E nesse agora acontecem muitas coisas. Nesse agora nós fazemos escolhas. Começamos a escolher no agora. Por exemplo, tenho que comprar algo. Aí eu fico pensando, compro, não compro, o agora está passando. Compro, não compro, o agora está passando. Compro, não compro. Quando eu fecho, digo, vou comprar agora. O agora já passou. No momento em que eu
faço o pagamento, aí eu já estou com compromisso. Ou quando eu coloco o meu cartão de crédito, aí já era. A não ser que eu vá fazer um trabalho para desfazer a compra e etc. Porque se eu passei e se eu paguei para voltar, vai ser um trabalho para receber meu dinheiro de volta. Mesmo quando dizem que podem devolver em tantos dias, mas já se sabe como são as coisas e nós estamos num lugar chamado Brasil. Brasil, zil, zil. Então, vejam, na verdade eu vivo no agora, e é num agora permanente, que é um agora que flui sempre. É como se nós estivéssemos sendo empurrados agora. Então, nesse agora que corre sempre, é que nós vamos tomando decisões que nunca tomamos. É como dizia Heráclito de Éfeso, sobre a impermanência do tempo. Ninguém se banha duas vezes na mesma água de um rio, porque quando você começa a meter o pé na água, já não é a mesma água, porque quando você tocou na água, aquela água já correu, e já são outras águas que estão passando. Então, isso é o que acontece, a impermanência do tempo. Nós estamos num vir a ser constante. Foi quem percebeu isso, Heráclito de Éfeso, e que colocou. Nós estamos sempre num indefinido agora, um agora que é sempre novo, sempre novo. Se nós vivêssemos bem os agoras, fazendo as escolhas no agora, que deveríamos fazer da maneira mais correta possível, evitaríamos muitos problemas futuros. Então, muita gente se encalacra no agora e vive a ansiedade do futuro e não consegue dormir. Por quê? Porque criando ansiedade, a pessoa tem que tomar ansiolítico para poder dormir. E o que é que vai acontecer com isso? A pessoa se vicia. Eu conheço muitas pessoas que não conseguiam dormir tomando remédio, pois ficavam tomando remédio para dormir, cada vez tinham que tomar mais remédio, só pararam quando fizeram terapia e quando descobriram que teriam que pagar o preço, deixar de tomar o remédio para poder aprender ou reaprender a dormir. Então, um ponto fulcral para que nós tenhamos um dormir bem vai ser não criar problemas para o futuro. Porque eu estou devendo. Bom, posso ter uma doença? Sim, a doença requer tratamento. Até hoje, eu me lembro de uma pessoa que fez o melhor trabalho com relação a uma doença que teve. Era uma pessoa que fazia terapia, era uma mulher. E essa mulher era muito racional. E um dia ela, depois de algum tempo de terapia, ela sempre racional, sempre refutando algumas coisas. E um dia ela chegou para mim e me disse, eu fui ao médico e descobri que estou com um câncer no seio. Câncer no seio, 30% dele mais ou menos, acontecem quando as pessoas têm problemas emocionais graves, muitas vezes problemas de relacionamento, ou com um parceiro ou parceira, ou com filhos, desgostos, etc. Principalmente em relações afetivas. As estatísticas dizem isso. As pessoas começam a aparecer nódulo e muitas vezes cânceres por causa disso. É a influência da mente sobre o corpo. Então nós temos que começar a aprender a lidar com essas coisas. Quando Jesus diz a cada dia basta o seu problema, não devemos ficar focados no problema, porque problema precisa de solução. Então é preciso dar uma solução ao problema. E tem pessoas que só focam no problema. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para pagar a promissória amanhã. Eu não tenho dinheiro para pagar a promissória amanhã. Eu não tenho dinheiro para pagar. Está o tempo todo no problema. Eu digo, olha, eu aconselho a fazer aquilo que fez a mulher do Samuel. O Samuel estava preocupado, não conseguia dormir, porque no dia seguinte tinha que pagar uma quantia ao Salomão e ele não tinha conseguido a quantia para pagar.
Aí a mulher, quando viu que ele não dormia, perguntou o que era. Ele disse: é porque eu tenho que pagar amanhã ao Salomão tantos R$ 1.000 e eu não tenho dinheiro. A mulher disse: espera aí que eu resolvo. Pegou o telefone, ligou para o Salomão. Aí disse: oi, Salomão, tudo bem? Aqui é a mulher do Samuel. Eu queria dizer para você o seguinte: aquela dívida que o meu marido tem com você, amanhã, que ele tinha que lhe pagar, ele não vai pagar amanhã, tá? Pra você ficar sabendo. Me ligou para o marido: agora você pode dormir, que quem não vai dormir é ele. Então, veja, ela simplesmente passou o problema para adiante. Mas o melhor é que nós não consigamos, não façamos, não realizemos isso. Vamos ter muito cuidado com o nosso hoje, como Jesus chamou. A série de agoras no dia de hoje, que nós muitas vezes desperdiçamos ou nós muitas vezes usamos de maneira inapropriada, com problemas para nós, criando problemas para o futuro, por não pensarmos direito, ou não termos a capacidade, a resiliência para resolver o problema de forma mais imediata. É esse o ponto que nós temos que começar a imaginar e a pensar. Porque vejam só, se eu só tenho esse agora, e eu complico no agora, os agoras futuros, como é que vai ser? E se eu crio para mim uma preocupação, as pessoas às vezes, eu estava falando sobre o problema de doença, essa pessoa de quem eu falava, eu disse, pronto, quando ela me falou que estava com câncer no seio, eu disse: meu Deus do céu, como será? Agora por diante, ela poderá despencar, mas não, ela simplesmente tomou uma posição positiva. Chegou para o médico e disse assim: o que é que eu tenho que fazer? Tem que operar? Tem que fazer? O médico disse: vai fazer isso, tudo bem, vamos fazer. Fez a quimioterapia, depois fez a operação, viu o que tinha que fazer, depois fez a reconstrução do seio e mudou a vida. Eu achei muito interessante que por causa disso, ela mudou completamente a vida dela. Ela, que era uma pessoa muito preocupada com o amanhã, deixou de se preocupar, porque ela descobriu que de repente poderia morrer e as preocupações não adiantariam de coisa nenhuma. Então, ela tomou uma postura positiva, inclusive estudou, mudou a sua vida, e inclusive fez um concurso, está ganhando muito bem, é uma pessoa que se projetou, mudou por causa de um câncer no seio. Ou seja, eu pensando que ia ser um desastre, foi a melhor coisa para ela, porque ela soube tomar uma atitude. Tem pessoas que vão ficar se lamentando: por que isso aconteceu comigo? Já era. Ou vão para um centro espírita que chega lá o cara: porque na outra encarnação você usou, eu não sei como deveria ter usado os seios, mas usou de maneira inapropriada, agora você está pagando. Coisíssima nenhuma. Coisíssima nenhuma. Ela estava vivendo uma situação na atualidade. Era fruto de um fato de agora. Não tinha nada a ver com existências passadas, coisíssima nenhuma. Então a atitude dela, inclusive, foi daqui para frente. As pessoas que vivem preocupadas com o passado, essas são piores, porque o passado só existe como experiência. Heródoto, o pai da história, dizia: a história é a mestra da vida. O nosso passado só serve para nos dar condições no agora de tomar decisões positivas, se nós olharmos os erros passados como aprendizado. Isso aqui é fundamental, olhar como aprendizado, não ficar olhando para o passado. Eu poderia ter feito aquilo, de vai comer capim, porque não fez. Como é que você poderia ter feito se não fez? Por que eu fui fazer aquilo? Aí sim, você pode dizer: eu fiz aquilo porque eu pensei isso e pensei errado. Vou assumir a consequência e da próxima vez não farei a mesma coisa. Esta é que é a maneira correta de lidar com o tempo. A maneira correta de viver o hoje é buscar vivê-lo da melhor forma possível, tomando atitudes positivas, utilizando o tempo no aprendizado sobre si mesmo, em atitudes proativas,
não ficar fantasiando em todo o tempo. E quando algo acontecer, tomar a decisão de solucionar. Solucionar. Se alguém me traz um problema, eu digo, tudo bem, que solução posso dar? O que é que pode ser feito para resolvermos isso? Porque que adianta eu ficar pensando, que problema, hein? E é um grande problema, ou que problema imenso, ou que problema enorme, perdendo meu tempo. Perdendo meu tempo. Se eu ficar, o que é que eu posso fazer para resolver isso? Dá mais uma atitude. Se eu fizer isso, o que é que vai dar isso, aquilo, outro? Eu posso recorrer ao quê para resolver? E se isso que eu recorrer vai me trazer mais complicação ou vai realmente resolver? Então, eu estou proativo, eu estou na busca da solução do problema. Então, a cada dia, basta o seu problema, vírgula. A cada dia, basta a solução para os problemas dele. Porque cada dia vai nos trazer problemas. Oh, mas vai trazer problema? Sim, porque a existência é um continuado de problemas. Na verdade, nós somos colocados sempre face à escolha. E a escolha é um problema. Quando eu vou escolher, geralmente eu tenho A e B para escolher. E muitas vezes eu tenho A, B, C, D, F, G, H para escolher. E aí é mais complicado. Quando eu tenho A e B para fazer uma escolha, é mais simples. Mas eu tenho que escolher da melhor forma possível e à luz das experiências que eu já tive. Por quê? Porque as experiências vão me iluminar para que a minha nova escolha seja a melhor possível dentro das condições atuais. É para isso que serve o passado, não para ser lamentado. As pessoas que ficam lamentando o passado estarão na mão de psiquiatras ou de psicólogos com depressão. Porque você não pode mudar o passado. Nós vimos isso no início. Não existe nenhum veículo que retorne ao passado. E se retornasse, você fizesse uma escolha diferente, seria melhor ou pior? Não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia. Você pode estar lamentando um casamento que fez. Beleza. Aí você voltar no tempo e existe uma outra pessoa interessada. Ou você poderia voltar no tempo, não casar. E poderia também não conseguir casar mais nunca. E ficar frustrado porque não casou. Se eu tivesse casado, aí seria diferente. Se eu tivesse casado com aquele que queria casar. Se voltou no tempo e escolheu outra pessoa. Eu tenho essa miséria. Escolhe o outro e vê que o outro foi uma desgraça. Ou seja, como é que você sabe? Na hora que nós vamos fazer a escolha, nós não sabemos o que é que vai dar a escolha. Mas nós podemos analisar e verificar qual a escolha que vai me trazer menor problema. E, se é um caso de relacionamento, como eu devo agir para eu não criar problemas no relacionamento. E quando o relacionamento começar a ficar com problema para mim, eu tomar uma atitude de acabar com o problema, quando for o caso. Ou então buscar resolver o problema da melhor maneira. O grande problema é que nós vivemos problemas, e no caso de relacionamento, sem ter atitudes que geralmente nós podemos ter com estranhos. Hoje eu fiz uma postagem sobre isso. Amar ao próximo como a si mesmo. Aí nós saímos dando sopa, dando roupa, agasalho, com peninha dos outros, não sei o quê, mas não tem pena da família. Nós não amamos as pessoas que estão junto de nós, o companheiro, a companheira, aqueles que convivem conosco, pais, avós, etc. Nós fazemos tudo. Com os que estão indicados, somos um pedaço de cavalo, somos brutos, estúpidos, ficam pensando nessa desgraça, um dia se acabe, não sei o quê. Ou seja, para fora, nós vamos amar ao próximo. E esquecemos que o próximo está dentro de casa. Esse é o mais próximo. Se você consegue viver amando aqueles que convivem com você, mas amando não é aquele amor piegas, não. Eu falo amor real e efetivo. Que aquele amor baboseira é outra história. Então, se nós podemos amar ao próximo com quem convivemos, não só em casa, no templo religioso, no caso nosso centro espírita,
Ah, centro espírita? Já. Todo mundo pregando que se deve amar o próximo. Vai lá para dentro para tu ver. Vai para lá. Não é só lá, não. Qualquer templo religioso. Qualquer um. Vai lá para dentro para você ver. Ah, mas hindu. Vai para lá para dentro. Vai para um ashram para tu ver. Vai. Quer dizer, são pessoas que vivem às vezes na fantasia. Então, o que é pedido? Que nós comecemos a resolver problemas dentro de casa. Se eu não crio problema dentro de casa, menos problema eu vou criar na rua também. Se eu utilizo o meu tempo, o meu dia, para amar quem vive comigo, automaticamente eu aprenderei a amar. Por quê? Porque o que é que diz amar ao próximo como a si mesmo? Eu vou me amar e amar o mais próximo. Então eu estou exercitando amor comigo, amor com o próximo, que é aquele que convive comigo, a família minha. Então, se eu exercito aí o amor com tudo que isso envolve, que é tolerância, paciência, etc, 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 eu vou poder sair para a rua e fazer o melhor naquilo que ser com o próximo distante. Que o próximo, aquele que nós temos intimidade, e que nós, muitas vezes, quando acordamos, não damos nem bom dia, e às vezes tem uns pedaços de cavalo que a pessoa vive, que quando de manhã a gente acorda, bom dia, a pessoa, se for boi, eu digo, é um animal. Quem faz isso é um animal, e se comer capim, não levanta mais. Não levanta mais. Esse é o problema. Nós temos que aprender isso. Então, a cada dia, basta o seu problema. E nós temos um problemão para resolver. Porque durante o dia nós temos o ambiente de trabalho, as pessoas com quem convivemos dentro de casa, nós temos a noite, que faz parte também do novo dia que começa, para conviver com essas pessoas. Hoje mesmo eu ouvia de alguém falando sobre uma família determinada, onde uma pessoa que morreu deixou um dinheiro, o defunto não tinha sido enterrado e o povo já estava telefonando quanto foi que deixou, quanto é que eu vou ganhar. O amor era o amor, o dinheiro da pessoa que morreu. Ou seja, é outra coisa a se mudar. Vai ganhar seu dinheiro, vai trabalhar, vai deixar de ser o sanguessuga dos outros, vai fazer vai guardar seu dinheiro, vai fazer sua poupança, para não ficar assim com o olho no dinheiro dos outros. Toma vergonha na cara, pelo amor de Deus. O que é isso? A pessoa mal esfriou o cadáver, as pessoas já estão brigando. Isso demonstra o caráter de cada um, demonstra como as pessoas são perversas demais. Então não existe amor nessas pessoas. E mesmo podem estar dando sopa na rua, fazendo o que quiser, não está adiantando de nada. Por quê? Porque para se viver amor efetivamente, é dentro de casa. É com a pessoa que convive conosco, com quem come uma saca de sal conosco. Aí sim, é que nós vamos ver o que efetivamente se chama amor. Claro que o amor tem que começar primeiro comigo. E se eu me amo, durante o agora que passa célere, desculpe, eu estarei fazendo o melhor por mim. Por quê? Porque eu me amo. E se eu me amo, eu quero o melhor para mim. Eu não crio problema para mim. Eu me estimulo sempre para crescer. Eu busco desenvolver o máximo em mim. Não vou ficar pensando no passado, o que eu devia ter feito ou não devia. Vou pensar no passado como uma lição para o presente. Não vou criar culpa pelo que eu fiz, porque tudo o que eu fiz naquele momento, porque era a melhor coisa segundo o meu entendimento para fazer. Depois eu só aprendo que uma coisa é errada depois que eu fiz e que deu errado. Aí eu aprendo a lição para não repetir no futuro dentro de condições semelhantes. Então, a cada dia, não só basta o problema, mas basta a solução dos problemas que a vida cria para nós e que nós podemos deixar de criar para nós, porque a própria vida já cria problemas. Então, nós temos que solucionar os problemas que a vida cria. E nós não devemos criar
ou pelo menos criar o mínimo possível de problemas para nós. E se nós aprendemos com cada erro, nós diminuímos a capacidade de criar problemas para nós. Que tal começarmos a pensar nisso? Não é? Então, vamos para um problema do dia de hoje, do agora de hoje. Vamos conversar, não é? M. Marques, make-up. Muito bem. Oi, amiga. Vinia Luga. Gostei do positivo. Então, significa que você também, Vinia Luga, está trabalhando para solucionar problemas, se não viver esses problemas. Não é, Simone? Grande amiga de muito tempo. Isso. Com os erros é que aprendemos. Ninguém aprende acertando, porque acertando já sabe. Se a gente já acerta, é porque já sabe. Agora, o erro mostra que nós ainda não sabemos e o que devemos resolver. Né? Cami Andrade, um abraço. Lúcia Torres, massoterapeuta. Tudo bem, amiga? Tudo certinho? Pois é. Cleiton Mendes, você gosta da palavra? É isso, curta o seu dia. Claro, sem dúvida nenhuma, aproveitando o dia. Aproveitar o dia. Carpe diem. Carpe diem. Márcia Cordeiro, um abraço. Lum Rocha, coisa boa ouvir essas sementes sonoras. Obrigado, Lum. Simone, pois é, Simone, é verdade. Célia Carvalho, oi para você também. Verinha Mendes, legal para você. Lúcia Loureiro, tudo bem, amiga? Os trabalhos, como é que vão? Eliane Carneiro. Alisson, tudo bem, meu amigo? Como é que vai você? Tudo certinho? Valdete Moraes Sarmento. Autoestima facilita a resolução, claro, sem dúvida nenhuma. Márcia Cordeiro, Deus abençoe e proteja você também. Paulinha Mendes, essa palestra ficou com uma lua para mim hoje. Briguei sem necessidade em casa. Obrigado, meu. Exatamente. Brigou por algum motivo. Não porque você seja brigona, houve algo que fez você brigar, mexeu com sua raiva, etc. Então, busque tomar a atitude. Não, se você errou, reconheça o erro. Mas se você estava certa, também tem que começar a tomar atitudes positivas com as pessoas. Dizer, não, a gente também não tem que aceitar tudo que as pessoas fazem. Nós temos que tomar atitudes de correção. Se a pessoa errou, a gente coloca que ela errou. Agora, pode colocar isso sem perder as estribeiras. A pessoa vai, mas você está errado. Mas você está errado. Se lembre que a pessoa que tem que ter o problema, não você. Quem gosta de si mesmo não cria problema para si. Gi Santana, minha amiga, muito obrigado. Deus também lhe proteja. Entendeu? Esse é o ponto fundamental. Nós temos que aprender a viver. Não é fácil viver. É difícil porque a vida, ela quer que nós o tempo inteiro busquemos aprender ou aprendamos. A vida cria problema para que nós nos desenvolvamos. É necessário, sem dúvida nenhuma. Assumir o erro faz parte, claro. Eu errei, assumo a consequência do meu erro. Fim de papo. Como fazer a escolha mais assertiva no presente? À luz do que a gente já viveu. Sem dúvida, porque a história é a mestra da vida. Veja na sua vida, Paula. Veja a sua vida. Oi, Adelson e Beth, grandes amigos. Depois tem ligação. Não é? Então, nós temos que aprender dessa maneira. Eu tenho escolhas para fazer, eu tenho que pensar naquilo que é melhor para mim, efetivamente, e no que vai me trazer menos problema. Se acontecer erramos, porque nós não somos sábios, podemos errar. O problema é aprender com o erro sempre aprender com o erro. Tá? Uma maravilha também, Adelson e Beth, para vocês. É bom também estar com vocês. Doido que passa essa quarentena para aqueles almoços que a gente fazia, hein? Isso tem que passar logo esse negócio. Pois é, viu, Paula? Pense nisso. As escolhas vão sendo feitas no aprendizado constante.
como se diz no Sul, amo tua, gostei, Valia. Rosa Falcão, seja bem-vinda. É um momento muito interessante esse. Olha que nós estávamos o tempo inteiro falando sobre uma colocação de Jesus. A cada dia basta o seu problema. E verdade, e o problema o dia é cheio de problemas. Mas veja bem, problemas que nós às vezes criamos, problemas que os outros criam e problemas que a própria vida cria. Então nós nunca poderemos viver sem problemas. Porque os problemas existem para nós aprendermos a focar na solução. O grande problema dos problemas é nós ficarmos no problema o tempo inteiro. Oh meu Deus, por que isso? Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Aí vai comer capim o resto da vida. Porque vai perder tempo. Por que perder tempo falando coisas, dizendo coisas que não resolvem? É preferível tomar atitudes positivas. Isso é que é importante. Atitudes de resolver problema. Tem gente que fica o tempo todo se queixando. Aliás, aqui para nós, são as pessoas mais chatas que existem. Que você, quando encontra, que diz, como vai? Pronto. A pessoa começa a dizer como vai. Quando você não queria saber, você está usando um protocolo social. Oi, tudo bem? Quando as pessoas me perguntam tudo bem, eu digo tudo ótimo, tendendo a melhorar. E as pessoas pensam que eu estou fazendo uma afirmação apotropaica. Gostaram? Eu gosto de vez em quando de uma palavra dessa. Apotropaica, ou seja, uma palavra para evitar o ruim e atrair o beneplácito da divindade. Tem gente que diz assim, temos que pensar positivamente para as coisas acontecerem. Eu estou dizendo Mega Sena, eu quero ganhar na Mega Sena. Não vem. Agora, se eu disser assim, eu posso pegar um câncer, passa debaixo da madeira, porque você vai atrair. Eu digo, a Mega Sena eu não atrai, o câncer vai atrair. Dá licença, qual é? Qual é? Não é? Agora, que nós temos que buscar aprender a falar positivo, sim, mas não para afastar. É para que nós estejamos o tempo inteiro nos dando uma atitude positiva, nos sugestionando para fazer o melhor, usando palavras sempre assertivas, buscando usar palavras que não comecem por não, porque se eu digo assim, eu não vou fazer isso, o cérebro não processa a palavra não direito, fico fazer isso. Vitória Andréia, opa, tá aí doido. Oi, Terezinha. Pois é, vamos pensar nisso. Ô Nilza, tudo bem, amiga? Quanto tempo? A minha linha de pensamento é essa. Quando eu digo assim, tudo ótimo tendendo a melhorar, é porque realmente eu estou sentindo tudo ótimo. E estou sentindo que vai melhorar. Mas de repente você pode aparecer com câncer. Eu não sei se o câncer é ruim para mim. Eu contei um caso aqui em que uma mulher, por causa de um câncer, mudou a sua vida para melhor. Hoje ela está muito bem de vida. E agora? Foi ruim? Me lembrei de outro caso que eu vi uma vez o sujeito dizendo que ele era fotógrafo em São Paulo. Foi para uma festa de black tie. Chegou na festa, quando lá para as tantas ele vai na porta da festa, tinham dois camaradas de black tie brigando com um camarada ou outro que estava do lado de fora. Ele saiu para poder afastar. Quando o camarada que estava lá brigando tirou o corpo assim, viu ele chegando, como ele estava de black tie, o cara puxou o revólver e deu um tiro nele. Ele foi para o hospital, ficou entre a vida e a morte, conseguiu escapar, entrou com um processo contra o sujeito, e o sujeito pagou a ele 50 mil reais na época. Tem muito tempo isso. Então ele pegou 50 mil, ele era fotógrafo, resolveu ir para Nova York. Foi para lá, começou a tirar fotos e pôs numa galeria no Central Park. Quando começou, botou lá numas galerias. Aliás, numa galeria. Então, ele fez uma semana,
O pessoal do New York Times foi lá, que lidava com arte, gostaram das fotografias dele, publicaram uma reportagem sobre ele hoje é milionário. Quer dizer, foi ruim ele tomar o tiro? No dia ele deve ter pensado que sim, mas se não fosse o tiro, ele não ganhava o dinheiro e não ia para Nova York. E agora? Eu não sei a coisa que está me acontecendo. Se disseram, mas eu vou ter um câncer, eu não sei se vai ser bom ou se vai ser ruim. Ah, mas você pode morrer, eu não sei se morrer é bom ou é ruim. Aliás, segundo Sócrates, morrer não é um mal. Então, nós temos que ficar pensando, se a pessoa me disser, ah, você está com câncer, eu digo sim, o que é que eu posso fazer? Ah, uma coisa eu não quero, é dor. Aí, minha filha, não quero porque eu não tolero dor. Então eu vou dizer assim, ó, arranja um jeito de passar a dor, porque dor eu não quero. Mas vou conviver com o fato, porque não vou ficar me lamentando, perder meu tempo. Qual é? Eu estou aqui para isso. Vou aproveitar. Vou perder muita coisa que eu quero ler, se eu tenho que ficar em casa, eu vou ler. Ou seja, eu vou me adaptar a uma nova condição, uma nova circunstância. É esse o meu pensamento. É assim que eu penso e é o que eu planejo para a minha vida. Esse é o ponto. Giovan Peixinho. Mas, Giovan, a gente tem que ser prático. Não adianta a gente viver um mundo de ideias, no mundo das fantasias. É isso mesmo, Rosa. Quer dizer, morrer a gente morre, Rosa. Porque, por exemplo, Djalma Mota Argolo, Mota com 2 T's, Argolo com 2 L's, quando morrer, tá? Quando morrer, esse Djalma desapareceu. Ele nunca mais vai ser, porque vocês não vão me ver fazendo live aqui, não vão saber dos cursos que eu dou, das palestras que eu faço, não vão fazer mais psicoterapia comigo. Esse morre. A personalidade morre. O espírito que eu sou, que está ligado a essa personalidade, a essa persona, esse vai continuar. Mas esse já foi tanta coisa antes e no futuro serão outras coisas que até não pode até nem se lembrar que um dia foi Djalma Mota Argolo. Ô H. Simone, grande amiga, isso, pensarmos sempre positivamente, pensarmos para frente. Vamos fazer logo a nossa prece de encerramento? Vamos lá. Senhor Deus, agradecemos pela oportunidade da live, pela conversa que tivemos sobre o assunto de hoje, que foi Jesus Cristo nos ensinando que a cada dia basta o seu problema. Que aprendamos a lidar com as soluções dos problemas e não ficarmos presos aos problemas. Abençoa todas as pessoas que participaram dessa live, aquelas que vão ver depois no IGTV. Todos sejam abençoados pelos teus mensageiros, tanto elas quanto seus familiares e principalmente os amores dos seus corações. E assim nós vamos ficando aqui. Quase fiquei tetraplégica faz alguns anos atrás. Hoje tudo que passei, olha, inclusive você vai ver o seguinte, amiga, você fez aprendizados naquela época e depois aquilo que você passou vira lição e muitas vezes vira piada. Eu já vi muita gente que passou problemas incríveis. Outro dia uma estava me contando um problema que na época eu vi que ela passou, ela estava todo hoje, ela contou dando risada. Você imagine aquilo que aconteceu, assim, eu digo, tá vendo? Danusa, tudo bem? O garoto das estrelas, né? Gostei dessa, Lu Rocha. Oi, Simone, exato, isso mesmo, Lígia, Carla. Muito obrigado a vocês, por vocês estarem me suportando aqui. Não é, Emil Marques? Make-up. Pois é, eu gosto de vez em quando, eu vou lá na Ádicos, o pessoal faz massagem. Eu gosto muito, né? Ricardo, agradecemos Ricardo e Lucimar, Centro Espírita Cachoeira. Oi, tudo bem? Cachoeira de Macacu, eu disse com o pessoal lá. Pessoal fantástico, gostei muito de conversar com eles. Rosa, eu que agradeço. Sandra, meu abraço. Eliane, minha grande amiga. Neide Regis, Simone Ribeirinho, grata a você. Lúcia Loureira, até. Cami Andrade, Sandy Xavier, um prazer também estar com vocês.
aprendendo também, porque toda vez que eu estou falando, estou aprendendo. Não resta a menor dúvida quanto a isso. Na minha filosofia é dividir para multiplicar. Esse é o ponto. Então, tudo que eu sei, eu passo adiante. Vou dividindo, vou multiplicando e vou fixando aquilo que eu estou ensinando aos outros. Não é? Todos vocês, um grande abraço. Não quero roubar mais o tempo de vocês. Tá bom? Grande abraço. Eu sei, Ney Marques, quem você é. Guta Cabral, obrigado a você também, tá bom? Vou encerrar agora. Um grande abraço para vocês todos.